É isso que Deus quer de você. Quer que você conheça Ele, quer que você tenha intimidade com Ele. Quando você entender isso, você vai entender a transformação de Jesus na sua vida. Vejo o impossível chegando até aqui, em sua destra descansarei. Eu vou fazer uma breve oração, porque um dia eu sabia que essa hora ia chegar, mas na Bíblia fala que o tímido não herdará o reino dos céus, né? E do Espírito Santo de Deus é nos dado a coragem e a ousadia. Então vou fazer uma pequena oração aqui com os irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu venho te buscar de todo o meu coração. Estou aqui para pegar a sua palavra. Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus fale através de minha boca, que não seja eu, mas sim o Senhor, meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que tudo nele, e que tudo que há nele. Senhor, meu Deus, para o Senhor ser exaltado e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor seja engrandecido, Senhor. Amém. Pode se assentar. Bons irmãos, para podermos começar, a primeira palavra, ela fala sobre o amor de Cristo, o amor de Deus para conosco. Ele amou de tal forma nós que Ele enviou o Seu Filho, o unigênito, para morrer por nossos pecados. Aí eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem como que foi a vivência de Jesus aqui na Terra, né? Aquilo que eu li e entendi, né? Conforme o Espírito Santo vai falando. Quando Deus, sabendo que a gente estava condenado à morte, mandou o seu único filho pela gente, né? Mas, na verdade, Deus se fez carne e esteve na terra durante 33 anos e meio. Porque a tua palavra em João 14 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo mundo. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando Jesus veio, que as pessoas falam que é essa época de Natal, que não é bem assim como a gente vê, né? Jesus não tinha nem aonde nascer, ele não tinha nenhum lugar, igual hoje em dia que as pessoas pagam hospital, pagam um apartamento, que é o do bom e do melhor. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, só que é uma palavra bonita, porque manjedoura significa coxo de vaca, essa é a verdade. E Jesus, ele foi tão grande que ele quis mostrar que a gente tem que ser humilde, se fazendo o quê? Se fazendo Deus, se fazendo Jesus, vindo na terra para sofrer por nós e sendo humilde, passando por tudo, para a gente ter a conexão de volta com Deus, porque por causa dos nossos pecados, a gente já estava condenado à morte. Nós não teríamos salvação, mas Deus amou tanto a gente que mandou o seu Filho para nos salvar. Aí depois que Jesus nasceu, já começou a perseguição dele, né? Naquela época, era a época de Herodes, e Herodes mandou matar. Herodes soube, porque os três reis magos falaram que o Jesus, né, ia nascer, era o rei de Judá, e Herodes temeu, porque sabia que era um rei e quis matar ele. Então, ele foi e mandou matar em Belém
todos ao redor, todas as crianças com menos de 2 anos, e em Belém, todas as crianças menino com menos de 2 anos e ao redor, para que Jesus não vivesse. Mas como já era promessa, né? Deus sabe de todas as coisas, tudo já estava escrito. José, seu pai, foi avisado num sonho e eles foram para o Egito. Eles fugiram dali, onde ficaram um bom tempo, até eles retornar de lá, até quando Herodes morreu, né? Aí depois eles voltaram do Egito e foram para Nazaré. A palavra de Deus, ela é tão viva que se você ler a Bíblia, no passado já fala de Jesus. Isaías já fala, Jeremias já fala, e aí já foi falado que Jesus seria chamado Nazareno. Por isso que ele foi morar naquele lugar por um certo tempo, né? Glória a Deus e aleluias. Então Jesus foi crescendo e chegou a época dele de se batizar. Foi a época que ele encontrou com João Batista, aquele que já anunciava ele pelo deserto. Mais uma profecia que lá no passado Isaías já falava: você vai ser a voz que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Já era João Batista. João Batista já estava preparando o caminho. Ele dizia: diante de mim vem a luz, que foi e que há de vir, maior que eu. Glória a Deus e aleluias. Quando João Batista foi batizar Jesus, ele até falou, né? Não sou digno de nem atar suas sandálias, porque ele sabia quão grandioso era aquele Deus que estava ali. E aí, ele não conhecia Jesus, mas João Batista, ele batizava com as águas. E Deus falou para ele que quem vinha depois dele batizaria com o Espírito Santo. Quando Jesus chegou lá e foi batizado, abriu-se as nuvens e desceu o Espírito sobre ele, uma pomba, onde João Batista testificou e viu, e falou: eis é o Filho de Deus, glória a Deus e aleluia. A partir dali, Jesus foi vivendo para pegar o evangelho, né? Ele foi ungido, ele foi pregando os evangelhos em todos os lugares, levando as boas novas, porque o Espírito Santo estava com ele, e ele foi ungido para pregar. Jesus veio para, todos sabem, libertar os cativos, libertar os oprimidos, dar visão aos cegos, né? Curar as enfermidades, enfim. A vida de Jesus não foi fácil. Ele sempre foi perseguido. Não foi fácil, irmãos. E a vida hoje em dia também não é fácil, na presença do Senhor. Ele foi rejeitado a vida toda. Ele viveu 33 anos e meio. Até que um dia, ele foi voluntariamente para Jerusalém para ser crucificado e morrer por mim e por você. Que nós pecamos, nós estávamos sentenciados à morte, e não ele. Mas ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue puro, seu sangue santo, o único mais alvo que a neve, o único que é santo. Nós tentamos chegar perto. A palavra do Senhor diz: se querer ver a Deus, seja santos igual a ele. Nunca ninguém vai ser igual a ele, mas vamos tentar ser igual a ele. Seguiremos o caminho do Senhor Jesus, porque a tua palavra fala: a porta é estreita que leva a caminho do céu, porque grande é a porta larga que leva o caminho para a perdição. Não é fácil, mas a gente tem que seguir pelo caminho. Mas aqui, irmãos, a gente vê. Eu quero entrar na outra palavra que eu li lá em Coríntios 12,
que fala sobre a tua graça. A tua graça me basta. Até agora eu falei do amor de Jesus, né? Que foi lá em João 3,16, que vocês já conhecem a história de Jesus. Mas agora eu quero falar sobre a graça dele. Então Jesus veio, sofreu, morreu por nós, foi crucificado. Mas eu queria só colocar em ênfase aqui, porque Deus, Ele é um Deus muito grande. Então, as pessoas às vezes colocam limite em Deus. No sentido de, eu quero uma cura, eu quero agora, eu quero uma bênção, eu quero para amanhã, eu quero prosperidade, que é uma das coisas que as igrejas por aí, hoje em dia, está pregando muito, e a gente sabe que essa não é a palavra, não é a palavra de Deus. A gente sabe que o caminho é estreito e não é fácil, a cada dia há uma mudança, a cada dia é uma coisa para a gente lutar, e com Jesus só assim a gente vai vencer. Glória a Deus. Em Coríntios 15, 45, fala: Ele se tornou o Espírito que dá vida quando nós... Ele se tornou o Espírito que dá vida. Quando nós invocamos, quando nós o recebemos, Ele entra em nós e nascemos de novo. Nós nós começamos a ter uma nova vida. Uma vida que as pessoas falam cristão, crente, evangélico, vários nomes, né? Mas crente, você sabe que é o que crê em Deus. Glória a Deus e aleluia. Mas eu quero pensar aqui, qual é o plano de Deus nas nossas vidas? Porque igual eu falei, Jesus, ele já veio para isso. Ele veio para curar, para libertar os oprimidos, os cativos. Mas Deus, Ele é mais que isso. Ele não é só isso. Ele não tem limites. Qual é o verdadeiro plano de Deus? O que eu entendi, o verdadeiro plano de Deus é muito maior do que você pensa. É muito maior. Claro que a gente foi salvo pela misericórdia de Deus, tudo pela sua graça. Nós estamos aqui pela tua graça. Se a gente andar no caminho, a gente tem a promessa de herdar o reino dos céus para estar com o nosso Pai em uma das suas moradas. Glória a Deus e aleluia. Mas quando a gente vê lá no Novo Testamento, tem uma parte que acontece a transfiguração, se eu não me engano, e que está João, Pedro e... aí agora eu esqueci o outro. Mas eles vê Jesus sendo transfigurado, né? Que fala. E aí eles ficam tão felizes que eles pensam assim. Eles vê também Elias e Moisés do seu lado quando Jesus faz a transfiguração que acontece. E eles ficam tão felizes, os discípulos que subiram com ele, que foram 3, eles querem fazer uma tenda para cada um. Quer fazer uma tenda para cada um. Fala assim: Jesus, vamos fazer uma tenda para você, para Moisés e para Elias. Glória a Deus, vamos glorificar. Só que vem uma nuvem, abre os céus e fala: não compare o meu filho com as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus não pode ser comparado. A gente está aqui para falar de Jesus Cristo e mais nada. No Novo Testamento é Ele que é a ênfase, é Ele que veio para salvar, libertar, nos dar a promessa. Glória a Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente é batizado, no caso os cristãos, a gente começa a andar diferente, porque dentro da gente começa a haver uma transformação, e ela é de dentro para fora. É uma coisa que não tem como explicar, é só o amor de Deus mesmo, só aquele amor genuíno, não tem como explicar. Quanto mais você busca Deus, mais você tem sede de Deus, mais você quer buscar Ele. E o poder dele é muito grande, que Ele não revela. Ele não revela.
Mas aqui, glória a Deus, aleluia. Essa é a maior, como eu disse, irmãos, essa é a maior, para mim, essa é a maior promessa, a transformação. Porque Ele vai mudando a cada dia. E o que Deus vai fazendo com a gente? Ele vai fazendo com que a gente fique parecido com o seu Filho, com Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo é? Amor. Jesus Cristo, Ele falou 2 mandamentos. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, se você guardar esse, você já vai guardar todos os outros da lei de Moisés. Segundo mandamento, amar seu irmão como a ti mesmo. E Ele não brincou. Ele não falou para você, você tem que amar. Não adianta você achar, você tem dons, você fala em línguas, você revela, você faz isso, você tem obras, mas você não tem o amor, você não tem a caridade, você não verá Deus. Está escrito aqui na palavra. Você tem que ter o amor, porque é o amor que transforma. Você tem que ter o amor pelas pessoas. O amor, ele transforma você de dentro para fora. É inexplicável, inexplicável. Quando você tem um amor, as pessoas olham para você e vê Deus em você. Ela te vê diferente. Você agora vai perdoar. Você vai ser longânimo com as pessoas. Você vai ser bondoso. Se antes na vida você não era, agora você vai ser. Porque Jesus, o Espírito de Deus que você creu, aceitou, batizou, você mudou, Ele agora habita em você. Ele vai falar, se você deixar, Ele vai agir em você. Glória a Deus e aleluia. É Deus que vai agir. Então Deus quer fazer de nós o que Jesus foi aqui. Glória a Deus. Quando a gente fica doente, é só um exemplo. A gente pensa assim, meu Deus do céu, vou orar agora. Preciso de tal coisa, vou orar agora. Deus, preciso da cura. Mas já parou para pensar que Deus, Ele não precisa nem da sua fé para curar, porque Ele fala, eu sou. Ele não era, Ele fala, eu sou. Ele não precisa da sua fé para Ele te curar. Você precisa da sua fé para você ser curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que, como eu disse, a cura para Ele é pequena. Jesus, Ele ressuscitou. Quando Ele ressuscitou, Ele viveu e Ele prometeu isso para a gente. Como é essa forma para a gente, essa forma vivificada? É como a gente vai andar, como a gente está vivendo, caminhando com Deus agora. Quando a gente quer a cura, a gente só fica pensando, meu Deus, eu quero a cura. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas, igual eu falei, Deus, Ele é muito mais que isso. E o ponto que eu quero chegar é que... Glória a Deus. Que o poder do Espírito Santo é a mudança em você. O poder do Espírito Santo é a sua transformação. A sua transformação. Quando você estiver se transformando, você vai ver que Deus está agindo, Jesus está agindo em você. Quando a gente fica doente, bater o carro, alguma coisa assim, a gente descer do carro e olhar, meu Deus, bati o carro. Já vem a vontade de xingar, ou ficar triste, chorar. Sabe quando você é transformado? Quando você desce do seu carro, olha para o carro e fala assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Aonde eu falhei? O que o Senhor quer me mostrar? Vou me ajoelhar, vou
orar, vou ver o que aconteceu, quero chegar mais perto do Senhor, quero conhecer mais o Senhor. Por que a doença? Por quê? Porque eu falei em algum lugar, quero conhecer mais a Ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A transformação, irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas o que eu sinto é a transformação. Essa é uma das maiores promessas de Deus para a nossa vida. Porque se não adianta nada a gente aceitar e não se transformar. E eu falo em tudo nessa vida, porque às vezes assim, a gente pensa assim, estamos vivendo, né? Enquanto está bom, a gente está dando graças a Deus. Mas quando está ruim, a gente começa a pedir sem parar, sem saber que Deus ele está trabalhando, Ele está te mostrando, Ele está querendo te formar para você ser igual a Jesus, para você ter o amor, a bondade, para poder ajudar as pessoas, para você seguir a Bíblia como as coisas que estão lá, regozijai, alegrar-te, dar graças em tudo. O que é dar graças em tudo? Ultimamente, assim, não ultimamente, desde quando me batizei, não é agora, claro que nos últimos anos eu mudei um pouco, bastante, mas quando eu me batizei eu já mudei, porque antes era tudo reclamar, machucava, já reclamava, chutava alguma coisa, meu Deus. Não, você bate o seu dedo, você corta, você faz alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bendito seja o santo nome de Jesus. Não vamos praguejar, a nossa boca não é para praguejar, não é para maldizer, não é. Essas coisas deu errado, vamos falar com Deus, vamos ver o que aconteceu, o que eu fiz, sabe? Vamos orar, já chegar a Deus. Deus quer intimidade com Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A outra palavra falava assim, que Paulo teve um espinho na carne, e ele pediu para Deus 3 vezes para ele ser curado, e Paulo foi curado? Não. Deus falou para ele, a tua graça me basta, porque Jesus é glorioso, a gente não precisa saber, Ele não vai, muita coisa Ele não vai mostrar para a gente aceita, ora, e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele sabe trabalhar na sua vida, glória a Deus, Ele vai saber trabalhar na sua vida. Um dia eu vi um artigo, onde falava sobre um homem de Deus do século 20, o nome dele era Watchmanin. E ele era um homem de Deus e servia a Deus. Ele salvou bastante pessoas, assim, pregou a palavra. E pelo que eu li, ele ficou os últimos 20 anos dele na cadeia. Porque acho que naquela época, acho que na China não podia pregar, nem ficar falando a palavra de Deus igual a gente ainda pode, né? Porque nós não sabemos quanto tempo a gente tem. É outra coisa que a gente tem que ser rápido, a gente não sabe quanto tempo. Jesus bate, Ele tem ânsia de você ser servo dEle, mudar, transformar, glória a Deus. Então, esse Watchmanin, ele teve um sonho, onde ele dizia que ele estava numa barca e ele descia um rio, ele descia esse rio. E era uma montanha muito grande, e ele estava dentro da barca, e ele descia o rio, e tinha uma correnteza muito grande. E a barca desceu com toda a velocidade, e de repente apareceu uma pedra enorme no caminho dele. Então ele começou a clamar no sonho, meu Deus, me livra dessa pedra, Senhor, me livra dessa pedra. Deus respondeu para ele assim, você tem 2 caminhos, eu tiro a pedra daí, eu vou lá e tiro a pedra, ou eu vou encher mais a água do rio, subir o nível, e você vai dar um jeito. Aí ele pensou e falou, Senhor, sobe o nível da água. Sabe por quê? Porque subindo o nível da água, ele estava subindo o nível da graça.
você estava desfrutando do nível da graça de Deus. Deus estava subindo. Porque você tem que entender, e o que aconteceu quando ele subiu o nível da água? Além dele desfrutar, igual Paulo já desfrutava dos poderes de Deus, porque naquela palavra Paulo fala que ele estava tendo revelações, visões de Deus, ele foi arrebatado. Irmãos, isso custa um preço. Custa um preço. A vida com Jesus é assim, você vai levar a palavra, você vai viver, você vai ser assim, você vai ser apedrejado. Muitas pessoas vão te deixar de lado, a sua vida não vai ser mais como antes. Nem tudo mesmo é um mar de rosas. Não é verdade, não é um mar de rosas. A promessa é grande, a gente é transformado. O nosso amor para com o outro, ele é genuíno, é igual o amor de Deus, é inexplicável, não tem como explicar. Nem o amor que eu sinto pelo meu filho, é assim, é maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele pediu, Senhor, eu quero passar, eu quero que o Senhor eleve o nível da água. E ele, o que aconteceu? Aumentou a sua graça, ele com o barco conseguiu passar por cima da pedra, com que ela quebrasse, e a graça dele ainda foi aumentada. Ele esteve mais perto de Deus, intimidade com Deus. É isso que eu tirei dessa palavra aqui. É isso que Deus quer de você. Quer que você conheça Ele, quer que você tenha intimidade com Ele. Quando você entender isso, você vai entender a transformação de Jesus na sua vida e vai poder falar disso para as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de hoje. Até aqui o Senhor fala. Amor maior não pode encontrar em nenhum lugar. Uma pesada cruz levou para te provar. Só por te amar.